Agora são 2h19, a gente já volta com a discussão aqui, porque o repórter Bruno Pinheiro, que está em Canoas, no Rio Grande do Sul, traz as últimas informações. O Bruno, desde o início da semana, acompanhando toda a situação. Ô Bruno, aí pelo visto, na área que você está, não chove, eu sei que em Porto Alegre já começou a chover. Quais são as últimas informações? O que você já apurou nesta quarta-feira, trazendo todos os detalhes para os ouvintes e espectadores? Boa tarde para você e bem-vindo sempre. Começou a chuviscar aqui já, a gente consegue sentir, inclusive eu conversava agora no WhatsApp com alguns outros homens que estão ajudando em resgates, eu fiz alguns contatos nas últimas horas, então a gente consegue ir conversando durante o dia e eles me informaram que está chovendo em algumas regiões. Onde eu estou ainda não, fica muito ao lado aqui do Hospital Universitário, que tem recebido as pessoas, as vítimas, ao lado de um atendimento da Força do SUS, inclusive. E aqui a gente observa que uma loja de hortifruti acabou auxiliando as pessoas e uma fila que já vai chegando quase numa esquina, que as pessoas chegam para retirar água. Água para fazer uma alimentação, água para tomar, água para fazer qualquer coisa, que seja até para higiene, na verdade. E aí, isso chama muito a atenção, porque quando as pessoas conseguem encher uma garrafa de água, uma lata, elas chegam a sair emocionadas, porque é uma dificuldade de conseguir água nesta região, seja em supermercado, ou seja aqui. Eu ouvi hoje relatos de que, independente da quantidade de água que chega, o estoque acaba, porque ontem fez muito sol, é muito calor, agora volta a chover, mas a água consome muito. Então, diante disso, a situação é essa, as pessoas recorrem onde tem. Hoje, na parte da manhã, estive em diversas regiões alagadas, conversei com vários moradores e com vários voluntários. Visitei um local, uma estrutura que está oferecendo refeição, alimentação, oferecendo remédios também. Um rapaz acabou se machucando ali, chegou, ele foi atendido rapidamente através de enfermeiros, mas ainda está faltando insumos, está faltando remédios, está faltando alimentação, faltando água. E nós vamos entender um pouco melhor durante esse relato, uma reportagem que eu fiz hoje um pouco mais cedo numa região muito alagada aqui do município de Canoas. Vamos ver. A gente identifica as equipes, de voluntários, para que a própria Força Nacional e a Polícia Civil saibam que são pessoas que estão, trabalhando conosco, não são pessoas estranhas, que ofereçam perigo à comunidade. Os mergulhadores, tanto os pilotos, toda a equipe da Força Nacional, polícia e tanto os voluntários têm acesso à água mineral, todinho, energético, tudo que a gente também resgatou, tanto das residências. E aqui a energia é com gerador? O gerador, sim, disponibilizado aqui pelo Marílio da Madeireira, aqui da madeireira, do bairro. Ele disponibilizou o gerador, ele construiu, para nós essa campana aqui. E ali já é a parte da alimentação, refeição. Aqui, a gente faz um lanche rápido. O pessoal da comunidade, tanto das equipes, elas chegam, nós temos aqui sanduíche, café, a gente está fazendo. A gente aproveita tudo. Se vem salsicha, a gente faz cachorro quente, a gente está fazendo aqui com as meninas. A gente só credencia voluntários que vêm mais de um dia. Vem um dia ajudar, não adianta. Tá vindo todos os dias, a gente credencia eles. Depois a gente vai fazer também, ali por conta própria, com as assistentes sociais, um pré-cadastro, do endereço, com o documento, da residência que foi lesada, porque a gente espera que o governo venha com algum auxílio assistir essas famílias para que elas venham reconstruir de alguma forma, comprando um fogão, um botijão de gás, as suas vidas, Aqui a gente recebeu os pães, a gente faz os sanduíches e os cafés, vai revezando. Ficou vazia a térmica, a gente vem aqui e já faz novo café, a panela lá, fazendo os molhos. Tá? A gente precisa de banheiro químico. Está vindo de Santa Catarina 2 banheiros químicos, mas nós estamos aqui trabalhando sem ter condições mínimas humanas de poder ir no banheiro, tá? Tem mulheres, não temos crianças aqui, mas tem mulheres, tem homens trabalhadores que vão para a água e a gente conta com doação também de medicamento. Essas pessoas tiveram contato com essa água contaminada, elas precisam tomar medicações, a gente faz curativo aqui. Nós temos a enfermeira Marta de prontidão, que ela se licenciou lá da UBRA para poder estar nos auxiliando, E ali a polícia, a gente dá toda a assistência para eles de alimentação, café, energético, lanternas. A gente precisa de doação de lanterna, porque de noite
noite é Umbreu. Ocorre saques aqui durante a noite. Essa noite nós tivemos um tiroteio, né? E aí eles vão lá, roubam naquela rua, aí entra outro bote deles por trás no mato, rouba nessa rua, os moradores estão nas suas casas armados. E como a polícia aqui não tinha um barco com motor e identificação, essa noite os moradores achando que fossem os ladrões, porque os ladrões agem da mesma forma com barcos de bote, houve um tiroteio entre moradores e polícia, até explicar, né? A gente precisa de apitos pra noite que a gente consiga se comunicar onde está acontecendo isso. Então assim, ó, de primeira a gente precisa de banheiros químicos, que é muito importante. Vai chegar, tá vindo, mas tudo é bem-vindo, tá vindo 2 banheiros. 6 dias depois, gente, tá vindo ainda. Então, se puder outra empresa, além da Tecnisan que se dispôs, puder trazer banheiro químico para nós, papel toalha, a gente precisa, lenço umedecido, até para nossa própria higiene. E água não chega. Assim, já foi tantos caminhões de água para eles. Água não vence, pessoal. A gente tem um freezer, a gente conseguiu um freezer ali com um gerador, a gente está fornecendo água gelada pro pessoal. As frutas que chegam, é tudo colocado à disposição da população. São relatos dos mais diversos e aí a gente volta a falar sobre a insegurança, né? Essa onda de violência, novamente teve um confronto armado ali por parte de quem estava roubando, cometendo ações criminosas e alguém que estava sendo quase que resgatado achou que era mais um episódio de assalto e acabou atirando ali. Enfim, esse confronto acabou se repetindo. Então eu encerro aqui, Thiago, com essa imagem, são as pessoas esperando aqui água para receberem um tipo de ajuda e, novamente, repito que vai começar a chover. E aí alguns resgates acabam sendo interrompidos. Agora há pouco chegou mais uma aeronave vindo aí da capital de São Paulo com 25 toneladas de insumos. Uma aeronave que veio da Força Aérea e conseguiu chegar aqui nesta região. E aí, de repente, é isso que a gente está vendo, esse relato, e esperamos que a chuva que venha não possa complicar ainda mais esta situação. Volto com você, Thiago. Sem dúvida. Bruno Pinheiro, que está em Canoas, e boa sorte para você, bom trabalho para toda a nossa equipe por aí. Você volta a qualquer momento com outras informações. E o Sérgio tinha pedido a palavra agora há pouco, e a gente vê as imagens, né? A gente olha a senhora fazendo esse relato sobre os alimentos que são distribuídos e o que acontece à noite, né? A tragédia da noite, os saques, e é o drama humano que essa tragédia vem mostrando para o Brasil. Sérgio. Esse drama humano, Thiago, que se potencializa por causa dessa falta de protocolo. E aí, quando o Rafa aqui comentou uma coisa que é importante, os prefeitos, eles têm atuado dentro do possível, até colocando a mão ali, né, na necessidade, ajudando nos resgates. Só que esse é o cenário ideal? É evidente que não. O cenário ideal seria deslocamento dos agentes da Defesa Civil, como bem pontuou aqui o Ricardo, do Brasil inteiro, para atender a demanda que surgiu aí diante do desastre no Rio Grande do Sul. E aí é só você que está em casa fazer uma conta de português mesmo, normal, matemática no papel. Na tua cidade, tem mais polícia ou mais agente da Defesa Civil? Não adianta eu pegar e também levar um monte de polícia para lá, sendo que, na verdade, o que é necessário agora é gente que tenha devida habilitação e capacitação técnica para auxiliar nos resgates. Até porque, se não tiver gente para auxiliar capacitada nos resgates, é capaz de também ter outras tragédias. Porque você pega uma pessoa comum, que no desespero vai ajudar ali numa enchente, acaba muitas vezes caindo, ela pode também perder a vida. Então, a gente tem que começar, de alguma forma, a criar uma agenda dentro do cenário político, criar a agenda que eu falo, Thiago, é levantar essa bandeira para o Brasil inteiro. Só que, infelizmente, não somente quando acontece esse tipo de desastre. Esse tipo de agenda tem que ser levada e tem que ser pautada lá no Congresso Nacional durante o ano todo, até que a gente consiga tirar das ideias, né, de algumas pessoas e botar no papel de fato esse protocolo nacional. Porque assistir esse relato dessa senhora dizendo que não tem banheiro, pelo amor de Deus. Bom, para você que nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, a gente continua na transmissão aqui da TV e nas nossas plataformas. No Linha de Frente agora são 2h29. Passo aqui para o Felipe Monteiro, a gente falando sobre os desdobramentos dessa tragédia sem precedentes aqui no sul do país. Felipe. Tiago, é bom lembrar que aconteceu no Rio Grande do Sul foi algo que nunca aconteceu antes. Eu tenho um pouco de medo a gente começar a cair no discurso de engenheiro de obra pronta, né? Olhar a tragédia depois que acontecer e querer criar vários tipos de soluções e alternativas, né? O fato é que choveu em 10 dias no Rio Grande do Sul o que choveria no ano inteiro, né?
Então, a tragédia, muito possivelmente, se tivesse algum tipo de protocolo, ela aconteceria da mesma forma, não é? Os investimentos que o Estado não fez, né, e deveria ter sido feito em Porto Alegre, poderia atenuar, né, e reduzir o dano em várias regiões. Mas 10 dias chovendo o que chove o ano todo, provavelmente ocorreriam danos, né, semelhantes ao que a gente está vendo nesse momento, não é? Claro que eu entendo que o protocolo é bom, o protocolo ele funciona quando a tragédia, de certa forma, acontece, né? Como que a autoridade, como os municípios, como que o Estado e o governo federal vai mandar ajuda depois que a tragédia aconteceu. Então, a minha questão é um pouco anterior, né? Protocolo é importante porque a gente tem que saber como que vai ter a coordenação entre os entes federativos. Aí, Sérgio, coloca um ponto também, né? Claro que o policial militar, ele não é treinado para esse tipo de situação, mas numa região em que a gente sabe do potencial para danos de natureza dessa monta, talvez tenha que pensar a formação do policial de forma a atender a população numa situação como essa também, né? Então, nós temos que repensar todas as estruturas, instituições no Brasil para lidar com o evento extremo. Eu não gosto quando eu vejo algumas pessoas falando que o Brasil é um país muito bom, que não tem terremoto, que não tem furacão, que não tem eventos da natureza. O Brasil tem. As enchentes, por exemplo, que tem no Brasil todo ano, de certa forma, é um problema da questão geográfica do Brasil. Então, quando a gente fala que o Brasil não tem os terremotos que tem em outros países, a gente, de certa forma, acha que a gente não tem que se proteger de eventos climáticos extremos. Nós temos que nos proteger de eventos climáticos extremos. Nós temos que, além de ter protocolo, ter medidas mitigatórias e medidas de adaptação para que a cidade toda, em evento como este, que vão ser cada vez mais constantes, consigam responder e consigam atenuar os danos, né, de eventos de natureza extrema, né? Talvez nós temos que discutir, inclusive, como que a gente faz abrigo numa situação dessa. Como é que é o processo de monitoramento de uma situação como essa? Foi falho? Não teve? Foi inexistente? Temos que criar. Talvez se a gente soubesse de forma eficiente que iria ter um dano ambiental dessa monta do Rio Grande do Sul, a gente conseguiria evacuar essas pessoas para outros lugares, outras localidades, né? E não foi isso que aconteceu. Então, o que falhou, na minha opinião, né, falhou realmente a questão de planejamento urbano e rural para lidar com as questões ambientais e também falhou a questão política como um todo. E aí o que aconteceu? O clima e o ambiente deram a resposta contra essa ineficiência da política. Antes do Rafael, o Sérgio só pediu para complementar, por favor. Ô Pepe, eu concordo com você, só que a gente não pode levar em consideração que apenas aconteceu essa tragédia em razão de que Deus foi lá e choveu. A gente tem que se basear muito no que a ciência vem dizendo, que as mudanças climáticas estão ocorrendo e a tendência é piorar. E nos últimos 10 anos são inúmeras tragédias que vêm acontecendo. É evidente, Pepe, que a gente precisa ter protocolos, caso contrário, a gente não consegue sequer prevenir. A ideia não é atender a tragédia. Aqui a gente não está falando para... a gente tem que se preocupar somente depois da tragédia. Não, depois da tragédia, se porventura acontecer, a gente tem que ter um protocolo para atender. Agora, tem que evitar, porque esse tipo de tragédia, Pepe, você pontuou, você foi pontuando passo a passo. Isso daí é uma tragédia anunciada. Desculpa, vim falar que foi culpa só de muita chuva, choveu mais do que o esperado. A gente não vive num país que não vem a ciência dizendo que situações climáticas ao extremo vão ocorrer. Será que nossos governantes não conseguem se preparar de forma ordenada para prever o aumento ali do rio e aí criar essas barreiras que você comentou, criar essa possibilidade de albergue? Ali, hoje, infelizmente, a gente está aqui nessa mesa sentando, discutindo o que está acontecendo. É triste, toda vez que eu vejo uma reportagem me arrepio, mas é uma tragédia anunciada. A gente tem que levar esse assunto sério para que ele seja discutido depois que a gente conseguir resolver essa situação, para o Brasil começar a trabalhar de forma séria. Rafael? A grande verdade, Tiago, Sérgio, é que o Brasil, infelizmente, não se prepara para as tragédias que acontecem de forma recorrente. Fortes chuvas, alagamentos,
A gente sabe que isso vai acontecer de tempos em tempos. Aconteceu aqui mais recente no litoral de São Paulo, aconteceu no ano passado no Rio Grande do Sul, agora está acontecendo de novo no Rio Grande do Sul. E cadê o investimento que está sendo feito nesses últimos anos para prevenir tragédias como essa? Onde que estão os piscinões, as barragens de contenção? Os rios eles estão sendo dragados a todo momento? Está sendo feito um aprofundamento nas calhas dos rios? A Defesa Civil está criando canais de comunicação com a população para avisar de pronto quando vão ocorrer essas tragédias? Onde estão os planos de evacuação dessas cidades que estão sujeitas a passar por isso? A gente sabe que o Rio Grande do Sul é uma região que está sujeita a esse tipo de acontecimento, esse tipo de catástrofe climática. E por que nada é feito? O investimento, em vez de crescer no sentido de prevenção desses desastres, de proteger a população, ele está diminuindo. Você pega o Japão, por exemplo, o Japão é um país que está preparado para passar por grandes terremotos. Os prédios eles são construídos de maneira diferente, a população tem um canal de comunicação com o governo rápido e direto, eles têm abrigos para ir rapidamente quando acontece qualquer tipo de tremor de terra, eles estão preparados para esse tipo de acontecimento. Sirenes espalhadas por todas as cidades, por todos os lugares. Daí você vai para outro caso, os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos é um país que está preparado para receber furacões, que é outra grande tragédia. As pessoas já sabem como se comportar, o governo mantém contato direto com essas pessoas, são construídos abrigos dentro das casas a todo momento, planos de evacuação das cidades, destinação dessas pessoas para albergues, para se proteger, aquelas pessoas que não têm condição de se proteger, não têm casa, não têm como garantir a sua segurança, elas são destinadas para outros lugares. Depois que acontecem essas tragédias, as cidades são reconstruídas rapidamente. A gente vai pagar para ver quanto tempo vai demorar para essas cidades voltarem ao normal, Ricardo. Rafa, me permite só complementar aqui, porque nós entrevistamos aqui, eu fiz o Linha de Segunda e falamos com o prefeito de Estrela, no Rio Grande do Sul. E ele falou que ele não recebeu, o prefeito aqui ao vivo, a nossa audiência que nos acompanha, viu isso, não recebeu os recursos da tragédia de setembro do ano passado. Até agora, ele não recebeu nada. Eu tive a oportunidade de contato com o prefeito de Gravataí, ele falou que ele tem um plano de contenção lá da cidade para a subida das águas que custa R$2 milhões e ele não consegue dinheiro. A Prefeitura de Porto Alegre gastou menos 68% com Defesa Civil, o Estado menos 8% nesse orçamento desse ano. Então, ou seja, a cabeça de alguns dos nossos políticos em âmbito nacional não está voltada para prevenção, para nenhum plano de prevenção. E é isso que nós precisamos trabalhar. Há de certo, e acho que o Felipe vai falar isso, precisa de investimento, e precisa de investimento de fato. Mas nós temos que mudar primeiro a cabeça do gestor público, senão vai ter dinheiro e não vai fazer. Exatamente. E muitas vezes, é claro que não é barato, mas dinheiro a gente sabe que tem no Brasil. Então, olha a quantidade de imposto que a gente paga todos os dias. São trilhões de reais anuais em imposto. Quem nunca viu o impostômetro aqui no centro de São Paulo... Se tiver, tem que arrumar dinheiro. Exatamente. Essa é a diferença de parte da pessoa de direita que acha que... Ele está cavando para entrar nessa briga. E a gente já vai falar disso. E por que isso acontece no Brasil? É má gestão, é despreparo, é corrupção. Essa que é a verdade. Às vezes os prefeitos lá que estão na linha de frente em defesa das pessoas dessa tragédia podem usar o dinheiro de maneira muito melhor do que o presidente da República que está lá em Brasília está destinando, do que o próprio governador do estado. Só que esse dinheiro não chega na ponta, não chega na mão dos prefeitos para eles poderem implementar os planos. Sabe o que está sendo discutido lá em Brasília? A PEC do quinquênio. Sabe o que é a PEC do quinquênio? É aumentar salário para juiz, para promotor, para membros do judiciário, para membros do Ministério Público, que vai causar um rombo no Brasil de mais de 81 bilhões de reais para aumentar o salário desse pessoal. É isso que Brasília Volta para o Rio Grande do Sul, que está vindo bem. Voltar para o Rio Grande do Sul, Pepe, é você colocar a questão de prioridades. Olha o que está sendo discutido em Brasília e olha o desespero das pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul.